Olha lá que eu mandei. Tá, Coloca muito. Sim, João, você já leu 2 páginas, agora é outra pessoa que vai ler a página 20. Não. O João, ele leu Tá. só uma, mas aí acabou a aula. Agora é outra. Ele tá dizendo que Eu leu tava lendo a 2. 22. É uma pessoa que está com uma foto meio diferenciada. Como assim? Acabei de ver. Só um minuto, gente, por favor. O Bernardinho ali. A minha câmera está meio diferenciada. Tá com uma coisa feia. Frozen. Hoje o negócio do meu lado não está muito bom. O mesmo negócio não estando muito bom pro meu lado, o Natan não quer ler. Caramba. Olha lá, meu professor está sofrendo, vou dar uma moral para ele. Nem O aí. Pedro tá botando o pé na câmera. Vamos aí. Tá carregando aqui. Gente, hoje eu me parece que tem logo eu sou super positivo, cara. Realmente. Logo ele é o professor. O professor, o Pedro tá colocando o pé na câmera. Só um minuto, gente. Ó, tem coisas também que vocês precisam se comportar, né, gente? Colocar pé na câmera. Que isso? Ó, em que página que eu parei? Alguém pode me falar? Leonardo? Página, eu sei qual é. Foi depois do 18 ou 17. Professor, Não foi a 17 não, professor. O Então Leonardo, foi ele acabou 18. a aula na Sim. página 19. A gente acabou a aula na página 19. Tá, então a gente tem que começar a 22, não é isso? Isso. o professor, Realmente, professor. O João vai ter que ler a 22 e depois acaba. Aí alguém. Tá, ok. Olha só vamos ficar um pouquinho... Você lê, prof. Tá, já vou compartilhar, tá? Só aguarde um minuto. Hoje tá o difícil. professor, Então, olha só. Oi. não tava falando aí que o Pedro tava botando o pé na câmera? Aí eu me lembrava que falava assim, você tá achando que você tá em casa? Porque colocava o pé na mesa? Agora quero... Agora pode, a gente tá em casa mesmo. Você tá em casa? Agora eu não posso falar isso, né, Miguel? Não pode não, posso colocar o pé atrás da cabeça agora. Posso colocar o pé atrás da cabeça que não pode... Ô, professor Ronaldo, Oi. já o João já leu a 19 e a 22. Ele não leu a 20 não, ele acabou na 19. O João até ficou triste, ele colocou lá no grupo. Poxa, eu fiquei triste. Acabou bem na hora que eu tava lendo. Ele colocou A 22. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, a gente tá vendo aquelas letras meio tortas, estranhas. Eu já não, professor. Eu tô vendo Eu não tô vendo. Eu tô vendo a câmera do professor. Tá, calma aí, gente. Agora foi. Vocês estão falando Foi. muito. Gente, olha só, com esse negócio, eu vou perdoar porque eu entrei atrasado, só que vocês não param de falar, aí eu fico perdido. Quando as pessoas estão falando muito na minha cabeça, eu fico tonto, eu tenho esse problema. Aí vocês... Aí eu fico louco. Eu já tô louco com esse negócio que eu tô entrando do jeito que eu tô entrando hoje. Ô, professor, olha o chat, o João tá falando com você. Falando que ele já leu a 22. Ah, é? Tá. Eu lembro, eu tô lembrando disso, Natan. Eu estava lendo aqui o texto e eu estava vendo exatamente isso, que o João tinha lido. Né? Mas eu acho, gente, que esse negócio aí, o meu computador... Eita! Caramba, que bugada! Deu uma bugada e a sua tela compartilhada ficou com a câmera de todo mundo. Apareceu até eu me mexendo aqui. Calma aí, gente. Gente, deixa eu falar. Poxa, professor, então não tô entendendo, né? Já que o João leu a 22, então é a 23, ele lê? Não, ele já leu. Ele leu a 19 e a 22, eu acho. Sim. Não, a aula acabou quando ele leu. Pois é, agora eu queria chegar. Parem de falar. Peraí, deixa o professor falar. Pô, gente, olha só. A página 23, eu já posso começar? Posso, João, começar? Natan, então eu vou começar pela 23, não é isso? Sim, professor. Então vamos lá.
Quem vai começar pela 23? Vou eu mesmo? Vou eu. Agora, pensando de outro modo, porque eu não sou amiga de nenhuma dessas crianças que moram nos barracos. Olha, a senhora já percebeu que mesmo morando pertinho dessa favela, a gente nunca veio visitar ninguém por aqui? Essa minha frase foi a gota d'água. Minha avó apertou com força a direção do carro, respirou fundo e disse para mim, olhando para frente: Luísa Maria Guiar, a senhorita pode me dizer o que está acontecendo? De onde está tirando essas perguntas tão bobas? Nossa, ela estava tão brava que até levei um susto. Nunca na vida tinha ouvido minha avó me chamar de Luísa Maria Guiar, principalmente porque a Guiar é sobrenome do meu pai, casado com a filha dela, uma pessoa de quem ela adora reclamar. Coitado do meu pai, tem uma paciência. Mas voltando à minha avó, ela estava bem brava, mesmo que quase fora de si. Eu não entendi o porquê e, em vez de parar de fazer perguntas, continuei. Não são perguntas bobas. Isso tudo é muito sério. Sei muito bem que as criancinhas que estavam na porta da sorveteria não tinham dinheiro e provavelmente nem casa, nem comida. Também sei que as pessoas da favela não podem morar em uma casa como a sua, porque não tem grana. Mas por que aquele menininho foi escolhido para ser pobre e eu fui escolhida para viver no bem bom, com todo o conforto e ganhando tudo que eu quero? Não acho justo, vovó. Mais uma vez, não pude continuar meu pensamento. Vovó Juju, toda vermelha, virou para mim e gritou: Luca, você pode parar com essas perguntas? Eu não sei as respostas, não sei mesmo. Respirando fundo, puxou o freio de mão, desligou o carro, pegou a bolsa e foi embora. Mas voltou do meio do caminho, entre a garagem e a porta da casa. Eu achei que fosse por conta dos pacotes que ela havia esquecido no banco do carro. Mas não. Ela voltou para falar comigo, veio até onde eu estava, abriu a porta e disse: não sei porque aquelas crianças estavam com fome, mas sei muito bem que fiquei com muito medo de ser assaltada por elas. Não sei por que seus amigos não moram em favelas, mas sei muito bem que, caso eles morassem, não seriam seus amigos. E, para completar, ninguém escolhe quem vai nascer rico e quem vai nascer pobre. As pessoas nascem e pronto. Ah, e tem mais. Só para seu conhecimento, o seu bisavô, que Deus o tenha, foi um grande fazendeiro de café. E seu avô, um grande comerciante, geração após geração. A nossa família tem trabalhado de sol a sol e, por esse motivo, como recompensa por todo esse esforço, podemos morar em casas bonitas e apartamentos legais. Agora, de uma vez por todas, basta de perguntas chatas, basta de sociologia. Chegamos e o almoço já deve estar na mesa. Vá lavar as mãos e vamos comer. Pois é, a gente já tinha chegado em casa. Sim. E mais uma vez as respostas da minha avó me deixaram de cabelo em pé. Eu, Luísa Maria Santos Aguiar, tinha passado as últimas 2 horas ouvindo uma das pessoas que eu mais amo no mundo falar um monte de bobagens. E agora, mais do que nunca, eu percebia que ela não tinha mesmo a menor ideia de como responder às minhas perguntas. Por isso, ela estava alterada. Na minha família, as pessoas mais velhas geralmente ficam alteradas quando não sabem tudo sobre um determinado assunto, ou quando sabem e não conseguem explicar. Mas no caso da vovó Juju, eu posso até apostar, ela não sabia mesmo. Ainda bem que eu tinha parado de perguntar, pois isso só iria piorar a situação. Decidi descer do carro, entrar na casa, lavar as mãos e almoçar como se nada tivesse acontecido. Ô, professor, posso ler? Pode, só um minuto, Pedro, por favor. Deixa Tá, o querido? professor ler. Gente, olha só. Eu acho que aqui nós já chegamos a um ponto que nós já podemos falar sobre alguma coisa. Então, olha só, turma. O que nós podemos chegar a falar aqui? Olha só, a avó estava dizendo, nós estamos falando de desigualdade social, nós estamos falando de preconceito, nós estamos falando de sociologia. Sociologia é uma ciência que estuda a sociedade, o crescimento da sociedade. Então, olha só, juntamente da história.
Então, olha só. Ela estava dizendo que o avô dela que o bisavô dela era um grande fazendeiro, que o avô dela era um comerciante. Ok, tudo bem. Então, se a família dela teve renda, é comum que hoje em dia eles tenham uma vida boa, eles vão em boas casas, em bons apartamentos. Só que nós não podemos generalizar. Nós não podemos chegar e dizer que todo mundo teve a mesma sorte ou que todo mundo teve a mesma forma. É claro, gente, quem faz o nosso futuro somos nós. Eu conheço pessoas, eu tive um professor que ele falou para mim que ele morava na favela do Dendê, na ilha. Ele estudou, né? O estudo é difícil? Só que o estudo nos dá uma dignidade. Então, você estuda, você consegue... As pessoas elas querem ganhar um dinheiro bom, um salário alto, sem estudar. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte. Mas, por outro lado, também nós temos que entender que nem todo mundo teve oportunidade para poder morar num apartamento legal, gente. Quem é que não gostaria de morar num apartamento em frente à praia, gente? Eu acho que todo mundo. Todos. Né? Quem é que não queria morar em Ipanema, que é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro? Eu sei. Não, gente, calma aí, deixa eu falar com vocês. Quando eu falo praia, eu não estou querendo dizer assim, que você vai ir para a praia. Porque morar na praia, o terreno é mais valorizado. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que você vai morar em frente à praia para ir à praia, não, gente, não é isso. É porque são os terrenos, os prédios mais caros. Você vai a Ipanema, que é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, pergunta aí para o papai e para a mamãe de vocês. É o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Pior que é. Então... Eu não, professor. Eu queria morar em Penedo. O que eu estou querendo dizer para vocês... Também. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é exatamente que a avó, ela não está sabendo explicar. E a gente vê uma carga de preconceito. Quer dizer... Sim. É claro que você não tem obrigação, veja bem o que eu estou falando, ninguém tem obrigação de levantar bandeira, de ajudar ninguém. Isso ninguém tem obrigação. Mas algumas pessoas que se doam, que se dedicam à ajuda, você também não pode discriminar. Você pode não querer ajudar, mas você não pode discriminar quem não teve oportunidade. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou não? Sim, professor, perfeitamente. Né? Então, ou seja, eu não gosto de pobre, eu não gosto de preto, já viram como que é o assunto das pessoas preconceituosas? Sim. Chamam uma pessoa negra de macaco, chamam uma pessoa negra de macaquinha, neguinha, uma maneira depreciativa de se referir ao ser humano. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Estão entendendo? Fala. Tá sem preconceito. Sem preconceito, né? Fala. Eu quero Outra ouvir coisa, vocês. continuando. Fala, Leonardo. Tem muitas pessoas que estudam certinho, mas depois elas não conseguem manter o seu estudo. Elas podem Sustentar, né? ralar no estudo, estudar. Isso, mas depois, lá na frente, tem outros que não têm oportunidade. As pessoas, por exemplo, não conseguem se sustentar. Por isso que quem consegue estudar e se manter tem que agradecer muito. Sim. Sim. Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Certamente vocês ouviram falar isso aqui, que o bandido é vítima da sociedade. Quando eu falo que o bandido é vítima da sociedade, Sistone, é claro que ninguém tem direito de assaltar ninguém. Ninguém tem direito de pegar nada que não é do outro. Ninguém tem direito de colocar arma na cabeça de alguém, né, para poder arrancar o que aquela pessoa conquistou. Mas vamos pensar, vamos raciocinar. Aí falou assim, as pessoas costumam dizer, a gente está falando de direitos humanos, né, que o bandido é vítima da sociedade. Gente, por mais que a gente não concorde, o que vocês acham que significa isso? O bandido é vítima da sociedade. Eu entendi. Eu acho que eu sei o que significa. Olha, é vítima da sociedade porque ela não vai roubar só por roubar mesmo. Tipo, algumas pessoas, sim, roubam porque eles querem coisas mais fáceis, porque não tem condições.
E outras fazem isso para matar mesmo. Diversão. Mas no também caso, tem uns que fazem para sobreviver. Certo, Francisco? Sim. Só que isso Sim, não é digno. Isso não é digno. Mas o que acontece? Para alguém pensar desse jeito, para algum bandido pegar uma arma, meter na cabeça de alguém e tirar o que é dele, não teve uma estrutura familiar, não teve uma religião. Francisco, olha só, você raciocinem comigo, Pedro. Francisco, a Jaqueline é sua mãe. Você tem o seu pai. Francisco, você está ouvindo sobre o que você está falando? Francisco, Fala. olha só. Gente, vocês têm uma família. A família vai passar o juízo de valores para vocês. Francisco, não pode fazer isso. Yasmin, não faz isso. Bernardo, isso é errado. Não pode levar o material do coleguinha para casa. O pai e a mãe não falam isso o tempo todo. Sim. Aí você vai, Toda hora. aí você vai para uma instituição religiosa, sei lá. Ou você vai para o pastor da igreja evangélica, quem é evangélico, ou quem é católico vai para o padre, quem é da macumba vai para o pai de santo, todo mundo vai lá no seu líder religioso. O seu líder religioso não vai falar o que está certo, o que está errado. Basicamente, sim. O pastor não vai falar, o padre não vai falar, o pai de santo não vai falar, o budista, o ancião da Testemunha de Jeová, ele não vai falar o que é certo, o que é errado. Sim. Essa pessoa, esse bandido, Caio, raciocina comigo. Será que esse bandido teve uma estrutura? Porque a mãe desse garoto é aquela que sai não sei que horas para trabalhar, para fazer uma faxina não sei aonde, para poder garantir um prato de comida em casa. Será que esse garoto teve apoio da família? Não. Não. Se ele tivesse um pai e uma mãe, quando ele tivesse saído para roubar, a mãe dava uma... Porque, às vezes, gente, umas boas chineladas na bunda resolvem. Vocês sabiam disso? Palavras Boas são chineladas boas. não, boas mangadas. Eu sou um homem de língua portuguesa, eu sempre vou acreditar no poder da palavra. Mas tem algumas coisas que tem que ter umas boas chineladas na bunda. Pegar um cabo de vassoura. Não, pegar cabo de vassoura não, Caio. Mas pegar umas 6 chineladas e dar na bunda, eu acho que às vezes resolve. Quando a criança pirracenta, fazer pai e mãe passar vergonha. Não! Não pode. Mas, tio, eu acho uma coisa assim, erradíssima. Sabe o quê? Fala mais alto, Juliana. Tem que falar mais alto. Você fala da minha prima, sabe? Então, sabe o que os pais dela fazem com ela? O pai, Não. no caso, o pai dela bate nela nas costas dela. Não, isso não, gente. Isso é agressão, não. Assim, Não, olha só, calma aí. Vocês estão indo para um outro caminho. Eu estou falando assim. Não, eu estou falando que quando criança, tudo é educação. Eu estou falando que tudo é educação. Tudo está voltado para a educação. Se você tiver uma boa educação em casa e na escola, você vai ter um bom médico, você vai ter um advogado, nós teremos bons cidadãos. O que eu estou falando é que se esse bandido tivesse uma família, que tivesse ali falando que isso é errado, ele não estava roubando, não estava colocando a arma na cabeça da pessoa. Só que essa mãe, esse pai que tinha que estar ali falando, orientando, estava tendo que trabalhar saindo cedo para poder comprar comida, para poder se vestir. É isso que eu estou falando. Vocês estão conseguindo entender o que o tio está falando? Sim. Eu não estou falando, gente, que roubar, matar é certo. Isso é errado. Roubar vai ser errado sempre. Mas o que eu estou falando é que a gente tem que entender que é um trabalho de formiguinha. A gente tem que estar ali o tempo todo falando que pode, que não pode. Gente, minha mãe, sabe o que minha mãe fazia comigo quando eu ia para a festa de criança? Para eu não passar vergonha? Minha mãe fazia comida, enchia a minha barriga e dos meus irmãos de comida para quando chegasse na festa eu não fizesse ela passar vergonha. Porque se nós chegássemos perto do garçom, pegando um salgadinho feito desesperado, como criança faz, a minha mãe dava um beliscão na gente na mesma hora. Ela fazia isso. Vamos lá. Normal. Olha, Miguel, Ronaldo Ferreira se exalta
e fala de bandido. Veremos isso no Globo Repórter. Pronto, agora vocês vão falar que eu estou gritando com vocês, né? Gente, o meu jeito é esse, a minha voz é alta. Calma, Pelo amor de professor, não é Deus, assim hein? não. Não quero ninguém saindo da aula, não, hein? Porque vocês têm hora que tem uma, hein? Calma. Odeio a Globo, sinceramente. Olha isso, turma. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. Sim. Alguma dúvida? Não. Ô, gente, esse livro, eu acho esse livro bacana. Nós estamos falando de polêmica, Nenhuma gente. dúvida, só dívida mesmo. Natan, o que você acha sobre essa questão polêmica do bandido? Natan, antes. E dormiu. Não dormi. É que eu não quero falar. Aê, tá vivo. Fala um pouquinho mais alto que eu não ouvi. É que eu não quero falar, não. Ué, você não vai participar da aula, Natan? Não. Só tá assistindo. É o que você está triste? Não, só estou assistindo. Ó, vamos continuar aqui. Ô, professor, posso ler? Pode, Deixa agora, as outras pessoas lerem. agora qual é a página? Mas o Pedro não leu. Gente, vocês precisam ser mais doces uns com os outros, né? Sim. Vamos deixar outras pessoas lerem. O Pedro já leu, eu já li, Natan já leu. Gentileza gera gentileza, Cislano. Se não tiver ninguém, aí, por exemplo, aí o Natan pode Deixa ler eu ver duas quem está na vezes, eu sala. posso ler uma. Quem não leu gostaria de ler, gente? Quem não leu e gostaria de ler? Miguel, você quer ler? Então vamos, Miguel. Vai, Miguel Larúbia. Professor, eu vou ler pelo sua tela. Pode Tá, porque eu não ler, tô com livro. filho. Lê aqui comigo, ó. Tá. Pelo menos quanto à minha alimentação, ninguém pode falar nada. Pensei bem e resolvi agradar a vovó na hora do almoço. Eu comi verduras, legumes e até carne. Queria muito agradar a minha avó, pois aquela Altura do campeonato. altura do campeonato eu já estava achando que tinha forçado um pouco a barra. E tinha perguntado coisas demais à pessoa errada. Mas agora que eu sabia que minha avó também não entendia alguns porquês do mundo, eu tinha decidido ir até o fim. Ou seja, entender tudinho para depois explicar para ela. Ok. Vamos lá. Miguel, você ainda, né? Eu acho que sim. Então vamos lá, filho. Pois é, apesar de minhas perguntas serem grande causa da irritação da vovó, eu só queria entender o que Ih, abaixou a tela. Acontecia à nossa volta, afinal, achei as respostas dela muito estranhas. Dá para imaginar alguém ficar com medo de um menininho de uns 4 anos ou de uma adolescente de uns 13 ou 14. Depois do almoço, resolvi telefonar para a minha mãe. Ela é bióloga, ou seja, uma pessoa que estuda os seres vivos e está também muito ocupada tentando descobrir como alguns fungos e bactérias se desenvolvem para, com essas descobertas, ajudar no desenvolvimento de remédios contra as doenças mais estranhas que você pode imaginar. Minha avó diz que a minha mãe é um gênio e que logo ela vai descobrir a cura para a AIDS, uma doença causada por um vírus que, por sua vez, é um bichinho muito do esperto que destrói sem dó e piedade todas as defesas do organismo, quer dizer, o sistema imunológico das pessoas.
A AIDS é realmente uma das maiores preocupações da minha mãe. Minha avó, no entanto, ainda não entendeu que ela está trabalhando há muitos e muitos anos com um grupo de médicos, biólogos e cientistas no combate e outra doença horrível que assola o mundo, a malária. Tá lendo direitinho, Miguel. Lidiane, tá vendo isso, Miguel? Você lê? Ela acabou aqui de passar pela porta do meu quarto, então acho que sim. Continua, Miguel. Eu mesma sei um monte de coisa sobre a malária, porque a minha Classe. Minha classe foi escolhida para montar um stand sobre saúde na feira de ciências da escola. Nós aproveitamos e fomos visitar o laboratório onde minha mãe trabalha, e foi muito interessante. Durante essa visita, aprendemos que a malária é uma doença causada por parasitas que se alojam nos glóbulos vermelhos do sangue, destruindo as hemácias e jogando substâncias tóxicas na corrente sanguínea. Ela é transmitida por um mosquito e causa febre e calafrios. Essas informações foram mais que suficientes para montar o trabalho mais legal da feira de ciências da escola. Ganhamos até um prêmio. Olha. Bom, mas só conseguimos visitar o laboratório da mamãe, porque marcamos a visita com muita antecedência. A minha mãe vive ocupada e às vezes nem consegue atender os meus telefonemas. Mas hoje ela conseguiu. Oi, querida, tudo bem? O que aconteceu de manhã durante o passeio com a vovó? Perguntou ela sem deixar que eu dissesse qualquer coisa. Poxa vida, eu já estava percebendo o que minha ligação, que deveria ser um telefonema perguntador. Se transformaria em telefonema respondedor. Isso. A letra tá você vai sendo a Luísa e eu vou sendo a mãe, tá, Miguel? Uhum. Vai. Só agora tá. Tá. Sou eu que leio? Sim. Não aconteceu nada demais, mami. Disse eu tentando começar a conversa de um jeitinho simpático. Nós fizemos um monte de compras. A vovó Juju foi todas as lojas que ela vai sempre e depois nós voltamos para casa só. Só? Tem certeza? Uhum. Então, por que será que a sua avó deixou pelo menos uns 15 recados aqui no laboratório? Ela disse que queria muito falar comigo, foram tantas ligações que eu estava indo justamente ligar para ela quando você telefonou. Então, achei que fosse sobre o mesmo assunto. Disse mamãe com sua melhor voz de professora que ela usa quando explica situações e quase sempre faz você se sentir culpado por coisas que não fez. E eu não tinha feito nada mesmo, só perguntas. Bem, acho que tá. É você? Não, é você. Não. Bem, acho que a vovó ligou porque eu deixei um pouco nervosa, sei lá, disse eu. Como assim, meu amor? Você é sempre tão comportada, sua avó gosta tanto de passear com você. Vamos, me conta, o que aconteceu? Gente, parece eu falando com vocês. Vai. Havia mais uma pergunta que eu não queria responder. Quer dizer, eu queria sim contar à minha mãe o que havia acontecido, afinal. Tinha sido por isso que... Professor, toma cuidado com o tempo que a aula já está acabando. Só um minuto. Professor, você está mexendo na tela? Se eu estou mexendo na Falta tela... 1 minuto e 40, professor. 1 minuto e 40, Nathalie? Sim. Tá, obrigado. Não, agora é 30. Agora é 1 minuto e 35. Vai, Miguel.
Por isso que eu ligara para ela, mas não queria de jeito nenhum que o nosso papo fosse assim. Ela perguntando e eu respondendo. Aliás, ela perguntando e eu me defendendo. Mãe, eu fiz algumas perguntas para a vovó Juju e ela não gostou muito, na verdade. Acho que ela não soube me responder e aí ficou nervosa. Aliás, bastante nervosa. E bem, acho que foi por isso que ela resolveu falar com você e ligou 15 vezes. Desembuchei de uma vez, mas eu nem sabia que ela havia telefonado, viu? Só perguntei à vovó quem é que escolhe quem vai ser rico ou pobre, é porque algumas pessoas moram em casas e outras em favelas. Ah, eu também perguntei se era coincidência ou não o Não, fato de nenhum dos nossos amigos morar em barraco. silêncio, exatamente isso, silêncio. Foi tudo que a minha mãe fez. Hum, Ei, mãe, você ainda está aí? Finalmente, minha primeira pergunta. mas o Mas o silêncio silêncio continuou. continuou. Mãe, o que está rolando por aí, além